Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar um pouquinho do teste de hipótese para a diferença entre duas médias. Na verdade, até então, nós trabalhamos com teste de hipótese para uma média. A gente comparava a média proveniente de um conjunto de dados contra uma média nominal já determinada. Agora não. Agora a gente vai trabalhar com o teste de hipótese para duas médias ou teste de hipótese que consiga trabalhar com dois conjuntos de dados. Então, na verdade, a ideia continua, A ideia continua. A ideia de formulação de teste de hipótese até então, desenvolvida até aqui, continua. E a ideia continua no seguinte: a gente tem duas populações, duas populações. Essas populações, elas são amostradas, A gente extrai uma amostra dessas populações e analisa essa amostra. E aí, com base nessa amostra, a gente vai inferir se, a média das populações, elas são iguais, estatisticamente iguais, ou não, ou se elas não são estatisticamente iguais. Então, para trabalhar com isso, a gente evidencia, a gente está trabalhando com teste de hipótese para diferença entre médias, entre duas médias é o que a gente vai trabalhar, Então, na verdade, para trabalhar nessa perspectiva, a gente trabalha com 4 casos distintos, dos quais a gente vai tentar fazer um acompanhamento aqui, ou uma explanação de caso a caso, Então, a ideia inicial de formular a hipótese, seguida de determinação do nível de significância, depois de determinação da distribuição, depois do cálculo da estatística, da comparação da estatística calculada com a estatística tabelada e da tomada de decisão. Esses são os procedimentos de um teste de hipótese aí. Então, nós temos 4 casos, Primeiro caso, quando a gente vai recorrer ao primeiro caso. Então, o primeiro caso, ele é um caso que a gente usa em 2 situações. Ou você tem um conjunto de dados maior que 30, ou seja, se você vai comparar 2 conjuntos de dados, vamos pensar aí em 2 máquinas, ou vamos pensar aí em 2 adubos químicos, ou 2 adubos orgânicos, ou concentrações de adubo. Olha, nessa plantação eu vou usar tantos gramas por metro quadrado, nessa eu vou usar tantos gramas. Então você tem 2 situações, 2 conjuntos de dados. Se você conhece isso aqui, vou até grifar, se você conhece a variância populacional do seu conjunto de dados, seja o que você está trabalhando, você usa o teste deste primeiro caso, que é o teste Z. Se você está trabalhando com isso aqui, com um conjunto de dados, onde a quantidade de elementos lá, quantidade de medições que você tem, que é a quantidade de dados dos dois conjuntos, das 2 populações que você tem. Se essa amostragem é maior que 30, também você utiliza esse primeiro caso, que é o teste Z. E se não é maior que 30 e eu não conheço eu não conheço o desvio padrão, a variância populacional. Bom, lembrando que a gente distingue. Variância populacional, ela é sigma ao quadrado. E variância amostral, ela é S ao quadrado. Assim como o desvio padrão amostral é sigma
e desvio padrão populacional é S. Então a gente distingue no cálculo desses indicadores, bem como se distingue na forma de denotar cada um dos dois. E o segundo caso? O segundo caso é quando quando não conhecemos a variância populacional, não conhecemos, ou a gente está trabalhando com pequenas amostras. Trabalhou com pequenas amostras, normalmente a gente vai cair no segundo ou no terceiro caso, ou no quarto. Trabalhou com grandes amostras, maior que 30, a gente já vai cair no primeiro caso. Trabalhou com amostras menores que 30, com quantidade de dados lá, quantidade de medições menor que 30, a gente pode cair em um desses três aqui. Lembrando uma distinção entre o primeiro e o quarto caso. Ele se distingue se os dados são independentes, você vai para o primeiro. Se os dados são dependentes, independente da quantidade, a gente já encaixa isso aí no quarto caso. Então, quando que se usa o primeiro? Quando os dados são independentes, quando a quantidade de dados, quando os dados são independentes, quando a quantidade de dados é maior que 30, ou quando você conhece a variância populacional. E se eu não conheço a variância populacional e a quantidade de dados é maior que 30, também eu estou continuando, esses dados são independentes, estou continuando a usar o primeiro caso. No entanto, se os meus dados são independentes, e essa quantidade de dados aí em cada um dos dois elementos de amostragem, ou dos dois conjuntos de amostras que eu estou trabalhando para comparar. Se esses dados são menores que 30, aí tá. Se são menores que 30, eu vou ter que utilizar um teste T. E esse teste T tem 3 variações. Quais são elas? Primeiro, quando os dados são independentes, os dois conjuntos, eles são independentes. E quando eu faço o teste de variância, que foi o teste anterior que a gente trabalhou. Se as variâncias derem estatisticamente iguais, variâncias populacionais estatisticamente iguais, quer dizer, eu faço o teste com as amostras e baseado nas amostras eu consigo inferir na variância populacional. Baseado na variância amostral, eu consigo inferir na variância populacional. Foi o teste de variância, o teste F lá que a gente viu. Se esta variância são estatisticamente iguais, eu utilizo o segundo caso. E se elas são estatisticamente diferentes, no mesmo cenário eu já caio para o terceiro caso. Então a mesma coisa do segundo e do terceiro, só que do segundo, eu preciso que os dados sejam independentes, menores que 30, e eu não conheço a variância populacional, porque senão eu já ia usar o teste Z, mas eu faço a inferência e consigo inferir que as variâncias populacionais são diferentes. Aí eu utilizo o terceiro caso. E o quarto caso, simplesmente se os dados são pareados. Aí qual que é a diferença dos dados são pareados, os dados são dependentes, Qual que é a grande distinção? Geralmente quando você testa alguma coisa, um antes e um depois, uma medicação que a pessoa toma antes, depois toma depois, uma intervenção que você mede o antes, depois mede depois, na mesma situação. Por exemplo, uma pessoa, antes dele tomar, ele tem um registro, aí depois que ele toma a medicação, ele tem um outro registro. O registro depois depende do registro de antes. Esses dados são casados, esses dados são da mesma pessoa. Então isso são dados dependentes, Amostras dependentes. O primeiro conjunto ele está amarrado à primeira variável, eu não posso mudar a ordem, A gente pode pensar alguma coisa. Eu vou mostrar até para vocês aqui, ó. Digamos que esses conjuntos aqui fosse sei lá, recebimento de impostos da prefeitura, que é o exemplo que tem aí. Então, se a gente observar, eu posso mudar esse elemento para cá, que não vai alterar em nada.
né? Quer dizer, eu não tenho uma amarração de um com o outro. Mas digamos que se eu tô, vamos ver o que eu tenho aqui mais. Eu tenho mais um conjunto aqui. Deixa eu ver aqui. Digamos que esse conjunto aqui, ele... Vou tirar esse elemento aqui. Digamos que esse conjunto aqui é, sei lá, a medida de duas coisas, mediu antes, mediu depois, mediu antes, mediu depois. Então, esse conjunto tem que permanecer nessa mesma ordem. Se eu alterar trocar de ordem um aqui, tem que trocar os dois, que eles são pareados, eles são dependentes, um é dependente do outro, né? Então, tecnicamente, essa é a situação. Se os meus dados são as amostras dependentes, a primeira depende da segunda, a segunda depende da primeira, ou vice-versa, a gente já cai aqui no quarto caso. Se a quantidade de dados é menor que 30, eu já vou cair aqui, e eu não conheço o desvio padrão populacional, eu já vou cair em um dos dois, no segundo ou no terceiro caso. Quando que eu caio no segundo? Quando eu faço o teste de variância, que é o teste F, e essas variâncias são estatisticamente iguais. Quando que eu caio no terceiro? Quando eu faço o teste de variância, que é o teste F, e o teste F indica que as variâncias são desiguais. Tranquilos? Então agora a gente vai ver um exemplo.